Então, o que eu quero alertar vocês é que o sintético é usado como desculpa para justificar planejamento ruim de diretoria, escalações mal feitas, né? Show da Shakira. Então você tem que escolher. Campo é para jogar futebol, em primeiro lugar. Você tem que diminuir a sua margem de lucro e ter um gramado natural, né? Eu sou totalmente contra o gramado sintético. Pra mim, eu sou totalmente contra. Não tem que ser uma opção. Pra mim, não tem que ser uma opção. E eu tenho certeza que 99% dos jogadores são contra. Meus amigos, o gramado sintético do Palmeiras voltou a causar polêmica após o choque rei do último domingo. O tricolor optou por poupar Lucas e Oscar, dois dos seus principais jogadores, e colocá-los em campo apenas na reta final da partida. A ideia era não expor os jogadores ao risco de lesões, já que o São Paulo tem um histórico extenso de jogadores que se lesionaram seriamente, jogando no gramado do rival. Agora, pensando também na prevenção de lesões, o técnico Luiz Beldia fez uma escolha também de colocar Oscar e Lucas no banco. Eles chegaram a entrar no decorrer da partida, no segundo tempo, mas foi muito pensando na questão do gramado sintético. E eu tive lá no CT e tive a oportunidade de encontrar com o Oscar, com o Cedric e com o Lucas. Os três estavam trabalhando lá na academia fazendo um recondicionamento. Foi para preservar, porque, por exemplo, o Oscar não estava 100%. El tema del gramado, veo que todos los equipos están disconformes, pero FIFA lo permite y si FIFA lo permite, por algo los equipos. Eu falei isso numa entrevista esses dias aí, eu sou totalmente contra o gramado sintético. Pra mim, futebol de alto rendimento, de alta performance, não se joga gramado sintético. Na Europa não tem nenhum? Nenhum. Zero? Não, talvez na América do Sul não tenha nenhum, só aqui no Brasil que tem. Muda muito, Duda, muda muito o jogo, estilo de jogo. Não, eu o jogo vejo... fica mais rápido, fica a bola rápido. quica mais, o impacto é maior. Então é óbvio que, não só por causa disso que eu sou contra, tá? Mas óbvio que o time que joga toda semana ali, que treina ali, vai ter uma certa vantagem. Mas é outro esporte. O assunto rendeu um debate acalorado no programa G4 do Band Esportes, e os jornalistas, Arnaldo Ribeiro e Paulo Massini, se exaltaram ao vivo ao falar da polêmica. Dá só uma olhada. Se o problema for a saúde dos jogadores, o Pablo Maia não teria jogado ontem. Ele jogou, ele ficou um ano sem jogar. Jogou quinta-feira, o jogo completo, certo? O Alisson é a mesma coisa, outro jogador que se machuca bastante. Então, o que eu quero alertar vocês é que o sintético é usado como desculpa para justificar planejamento ruim de diretoria, escalações mal feitas, né? Show da Shakira, especificamente o São Paulo, porque são 9 contusões dentro do estádio que causam trauma, que a gente compreende isso perfeitamente. É compreensível. O Corinthians colocou 4 milhões para jogar no sintético num jogador fora de forma, que foi o Memphis. E ele jogou o jogo lá de boa. Agora, a questão tem uma diferença no que você está falando. O que pode surgir ainda não surgiu, porque não foram os jogadores. A gente sabe, por informação, que os jogadores Neymar, Oscar e Lucas tinham restrições a jogar no Allianz Parque. O presidente do Santos esteve com a gente aqui ao vivo e tinha marcado o jogo pro Allianz. Falou com a gente todas as letras. Tinha marcado o Santos e Água Santa pro Allianz. E o Neymar e o departamento de fisiologia do Santos falaram não é adequado. Porque não é a questão, é que o Massini, acho que... O que acontece com o gramado sintético? Quanto mais velho for o jogador, mais rodado, mais lesão tiver, a recuperação e a chance de lesão dele no gramado sintético é maior. E ele, se não é a decisão, ele não vai. Foi o caso do Soares, era o caso do Renato Augusto, é o caso do Juliano, é o caso do Neymar. Evidente, foi o presidente que falou como o departamento de fisiologia. É como o Zubeldia falou. A FIFA, se o jogo fosse final, provavelmente o Oscar e o Lucas iam jogar. Enquanto a FIFA permitir, não tem o que falar. Agora, ele vai ter que escolher os atletas mais adequados, se entender com os atletas. O que eu acho que pode acontecer, e com o clube não vai acontecer nunca, pelo contrário, cada um olha o seu. Então você tem que escolher. Campo é para jogar futebol, em primeiro lugar. Você tem que diminuir a sua margem de lucro e ter um gramado natural, né? Ou você faz show, ou você tem jogo de bola. Basicamente não é tão assim, existe tecnologia para fazer o gramado. Só que custa. Custa. É isso. Só que custa. Santiago Bernabéu teve uma parceria. Não, peraí. Não, a parceria não foi pro gramado. A parceria foi para explorar o estádio, os 30% que investimento para fazer tudo, inclusive o gramado. Lá, o gramado sai, vai dar um pulinho em Barcelona, volta. Não é nem isso que se pede. O que existe já é tecnologia, dependendo do tipo de grama,
de você desce o gramado um pouco, tem obra para fazer, tem adaptação para fazer e ponto. Determinem qual é o campo, qual é a grama. Sim. Pronto. O Massa, não é uma questão, você não entendeu a questão. Eu tô criticando o São Paulo. Eu entendi, tá claro pra mim. Agora, eu tô me colocando no lugar do jogador. Entendeu? Se o jogador não quiser jogar, ele Tá não claro. tem que jogar. Claro, bom, isso não se discute. Ele não tem que jogar. Ele não tem que jogar. Agora, ele não tem que jogar jogo nenhum. Levanta ali, não vou jogar. Não. Aqui não jogo mais. Então, eu acho Entendeu? que... O problema E se é o você jogador... justificar... Ninguém tá justificando, Não, porque não foi você, antes. Arnaldo. Foi O São antes. Paulo tá. Não, o São Paulo não falou Claro nada. que tá. Ninguém falou nada, Entendeu? mas os caras estão protegendo os jogadores. Tô dizendo pra vocês. Ninguém tá falando nada. Não. Eu tô dizendo pra vocês. Se o São Paulo viesse de uma semana normal... Veja, é o que eu sempre falo. Massa, a decisão o estado que... de Lucas e Oscar precede a semana. Aham. Sim, meu velho. Certo, se fosse A gente tinha Palmeiras e informação São na Paulo, segunda-feira. a final do Paulista, eles estariam em campo. Bom, mas isso que você não tá entendendo, Jesus. É de acordo com o interesse, Arnaldo. Não era um jogo de vida ou morte do Isso, São claro. Paulo. Eu tô falando a mesma coisa que você. Então, entenda. É de acordo com o interesse, Claro. cara. Então, mas não é com a saúde do jogador. Claro que é. Claro que não. Claro que é. O risco seria o mesmo se fosse a final de campeonato. Isso, mas o que Não é a final, não precisa ir. É igual quem? Então, não precisa ir, porque estão preocupados com a saúde. Se você está preocupado com a saúde, não tome mais do que você está tomando. Não, cara, você está sendo completamente intransigente. Não, cara, o jogo não era o último jogo. Ok, eu entendo. O cara não precisa se expor. Ok, não precisa se expor. Se eu Ok, sair na se madrugada usa isso para justificar os seus problemas. Mas eu entendo a visão Claro do que São é, Paulo. pô. Porque se tivesse uma regra lá, na Alemanha, não tem gramado na A FIFA é utilizada. Neva. A Holanda FIFA não deixa. Se Não, na Holanda, na Itália, em lugar Nenhuma nenhum. liga europeia A pode. FIFA Nenhuma liga europeia grande pode gramado sintético. A FIFA utiliza isso também a seu favor. É claro. Claro, evidente. Depende do interesse. E tudo mais. Os laboratórios que ela indica para fazer as análises são indicados por ela. Existem laboratórios, empresas especializadas que vão lá medir o gramado, se o pé gira, não gira, entendeu? Por isso que fala certificado da FIFA. Exatamente. Então, assim, o Corinthians jogou lá, ninguém reclamou. O Memphis, tem quantos anos tem o Memphis? Fez 31 anteontem. Fora de forma, jogou o jogo todo, foi substituído, não lembro. Foi no finalzinho, né? O que eu quero dizer é que o gramado sintético é utilizado para justificar problemas internos dos seus clubes. Galera, pelo jeito essa polêmica do gramado do Palmeiras vai sempre ser assunto na imprensa esportiva. Mas, me fala aí, você é a favor que as equipes utilizem gramado sintético aqui no futebol brasileiro? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Valeu pelo acesso e até outro dia.